Graça e paz do Senhor, família metodista memorial, povo de Deus que está nos ouvindo, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Estamos aqui mais um culto de louvor, de adoração ao Senhor nosso Deus, e hoje com a presença da nossa bispa Ideide de Brito Torres, uma mulher de Deus, que sei que tem um monte de fã dela na minha igreja, viu? Não é só eu, não. O povo posta lá no grupo da nossa igreja, tem live sua, tem comentário sua, tem coisa do Facebook, viu? O grupo do Amém. WhatsApp. Você, graças a Deus, tem me ajudado a pastorear as minhas ovelhas e eu fico feliz por isso. Não precisa Amém. dizer da minha alegria de estar aqui. Um abraço para o Otávio, meu primo, esposo da Bispa Ideide, e os filhos, que também nos são muito amados e queridos. Que a boa mão e a graça do Senhor seja sobre você. Bispa, bem-vinda. Amém. Muito obrigada também. Agradeço a oportunidade, né? Em nome de Jesus. Cumprimento a você, né? Ao Rubens, seu menino. Esqueci o nome dele. Davi. Davi, né? Nós oramos muito pelo Davi, um período aí, sofremos, lutamos em oração, vencemos, né? E essas coisas fazem parte da história da nossa vida e a gente pode bendizer ao Senhor por isso, pela misericórdia dele, né? E também pela oportunidade de estar aí com os irmãos e irmãs da Igreja Memorial. Já preguei nessa igreja algumas vezes aí no passado, né? E tivemos a oportunidade de estar também trabalhando e pastoreando no Espírito Santo. É uma terra que a gente sempre lembra com muito amor e com muita saudade. Que a bênção de Deus esteja sobre esse estado, sobre cada igreja local, sobre cada irmão e irmã que está nos ouvindo, nossas famílias, né? Nossos entes queridos, nesses dias tão desafiantes que a gente está vivendo. A família Xavier é uma família da nossa igreja, não sei se você provavelmente não vai lembrar, é porque no início do seu pastorado aqui tem foto de Xavier, você em retiro. o Xavier lá de São Conrado? Não, Marcelo? é o Marcelo Xavier, a É, Edneuza. Isso, tem é foto, isso mesmo. eles têm foto de você no retiro, viu? Na É porque época que pastoreava aqui. na época que eu pastoreava lá em São Conrado, o pai dele, seu Zé Luiz, era membro Isso. da igreja lá. Isso mesmo. Conheci o seu José Luiz, eles estão hoje frequentando a memorial, uma família abençoada. Aí acharam essa relíquia. Eu falei com eles, faz uma cópia e manda para a bispa, ela vai gostar deste presente. Ai, tá vendo? Saudades boas. Amém. Bispa, então vamos orar pedindo. Aqui, ó, ele está aqui, ó, o Marcelo Xavier que postou aí, ó. Quer ver? Olha lá. Amém. Olha lá, Lembro glória a sim, como não? Deus. Então vamos orar, agradecendo a Deus, pedindo que o Espírito Santo lhe use como sempre, né? Pedindo Amém. que eu sempre falo com o pessoal que está nos ouvindo, que eles não estão assistindo o culto, é um culto mesmo, é um momento de palavra, de adoração, que eles podem acompanhar, falar amém. Falei, gente, nós estamos num culto. Você na sua casa, eu na minha, a bispa na dela, mas nós estamos prestando culto, e é um culto só, porque estamos no só mover do Espírito Santo de Deus. Então, Amém. gente, vamos acompanhar na oração aí, falando amém. Na hora que a bispa estiver ministrando, fale amém, concorde com a palavra dela aí, que eu sei que vai ser poderosa para a sua vida. Vamos Amém. orar. Amém. Obrigada, Deus, por este dia. Muito obrigada pela presença da Bispa Ideide conosco. Amém. Obrigada pelos irmãos e irmãs que estão nos assistindo. Que a boa mão, a graça do Senhor seja sobre nós. E assim como a costa suspira pela corrente das águas, por ti, ó Deus, suspira a nossa alma. Fala, Senhor, porque nós estamos lhe ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. 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 A palavra é toda sua, bispo. Eu vou desligar o meu microfone para evitar a microfonia, tá? Ficar Uhum. melhor. Amém. Eu quero convidar você, meu amado irmão e irmã, a acompanhar comigo um texto que é muito conhecido na palavra do Senhor, mas que é muito inspirador para nós, que está em João, capítulo 9, a partir do verso 1 até o verso 12, que diz assim: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou? Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso,
cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é esse que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Eu gosto muito desse texto e acho que ele tem falado, né, muito ao nosso coração nesses dias, quando a gente para pensar, em que nós estamos enfrentando essa pandemia, e o tema da doença, ele volta para a gente na base da teologia, né? E a gente faz a pergunta, essa doença é um castigo de Deus? Isso que está acontecendo com o mundo agora é um castigo de Deus, né? Outro dia eu ouvi alguém dizendo: Deus está mandando uma praga aí sobre o mundo, né? E as pessoas que estão morrendo agora é porque dançaram lá no carnaval e pularam lá, né? E por isso que estão morrendo. E essas coisas me incomodam. Eu não sei se incomoda você, que está me ouvindo, mas a mim me incomoda. Me incomoda por causa de uma ideia de Deus que a gente passa quando a gente toma determinadas proposições. Existem na Bíblia situações em que uma pessoa fez uma coisa errada e isso ocasionou uma doença na vida dela? Existe. A gente lê o texto de Uzias e a gente vê, quando fala lá sobre o rei Uzias, que um dia ele foi lá no templo e não era para ele oferecer sacrifício, porque ele era rei, quem oferece sacrifício é o sacerdote, e ele foi, entrou lá e surgiu uma lepra nele, né? A gente tem a fala de Geazi, que também desobedeceu a Deus e foi castigado com uma enfermidade. Mas eu observo que quando essas situações acontecem, toda a circunstância delas é colocada de modo muito específico como causa e consequência. E para mim é uma coisa como fosse assim, alguém fumou a vida inteira e a probabilidade dessa pessoa ter um câncer no pulmão é muito maior do que de alguém que não fumou, né? Então, às vezes, a gente pratica coisas que ocasionam mal para nós. Um sujeito sai na rua dirigindo bêbado e bate o carro e fica paralítico ou perde um membro do corpo. É uma consequência da ação dele. Mas quando eu generalizo isso, quando eu não conheço a história daquela pessoa, não conheço a vida dela, e já atribuo a doença a ela como um castigo de Deus, eu estou fazendo um julgamento que a palavra de Deus não me permitiu fazer. Esse tipo de julgamento, no Antigo Testamento, transformou uma ideia que era de proteção em uma ideia de exclusão. A palavra do Senhor, quando ela conta para a gente sobre o mundo do Antigo Testamento, ela vai falar de uma época em que as pessoas não tinham muito conhecimento médico como a gente tem hoje. Então, se dá uma doença no meio do pessoal, como a lepra, por exemplo, que era mais temível naquela época, né? Se dá essa doença no povo e não existe ali um diagnóstico, não existe um tratamento, não existe uma vacina, o jeito mais fácil que a gente tem de resguardar o resto da população é colocando aquela pessoa para viver à parte, né? E para que a gente não faça isso de um jeito indiscriminado, o sacerdote, que era a pessoa que detinha mais conhecimento naquela época, recebia uma série de recomendações e tinha autorização para dizer se aquela pessoa podia ou não participar do culto, se aquela pessoa podia ou não ir ao templo, se aquela pessoa podia ou não estar no convívio em família, e assim aquela pessoa era excluída da vivência social para uma proteção dos demais. Essa lei, que tem as suas dificuldades também, né, porque a gente sempre incorre num diagnóstico errado e pode excluir quem realmente não estava doente, né, mas havia um instinto de proteção da comunidade. E quando a gente não interpreta a lei na origem dela, não busca o princípio das coisas, a gente começa a excluir as pessoas de tudo quanto é jeito, né? Eu estava lendo uma notícia hoje de que lá na Bahia, um grupo de pessoas que trabalhava numa empresa foi diagnosticado com o Covid. Como a maioria das pessoas moravam fora do estado, a empresa fez um alojamento e colocou as pessoas enfermas ali para receberem cuidado.
O povo da cidade ficou tão apavorado de saber que tinha gente doente que foi lá, expulsou as pessoas e ateou fogo naquele loteamento, né? Então, assim, naquele acampamento. Então, assim, a gente vê que a desinformação, o desconhecimento, o medo faz a gente ser violento, faz a gente excluir as pessoas. E aí eu olho para Jesus, né? E eu vejo em Jesus uma outra visão diferente. Jesus nunca quis saber por que alguém ficou doente. Se a disposição dele era curar, ele só chegava lá e curava. Mas Jesus estava preocupado com o que a pessoa ia fazer com a cura recebida. Por isso as palavras dele: levanta-te, toma teu leito e anda, perdoados são os seus pecados, vai e não peques mais, eram expressões relativas ao futuro. Porque quando Jesus entra na nossa vida, ele se preocupa com o nosso futuro, porque o nosso passado já foi. Ele perdoa, ele apaga, ele liberta a gente daquele passado, mas ele estabelece as diretrizes para o nosso futuro. Jesus, quando encontra alguém que reconhece a necessidade dele, Jesus não fica perguntando, por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Mas Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Daqui para frente, como é que vai ser a nossa relação? Né? E esse sentimento de exclusão que o povo de Israel vivia, derivado em muito do pouco conhecimento que eles tinham, a gente sempre tem que fazer essa ressalva, aparece aqui nesse texto de João 9. Né? Jesus está andando com seus discípulos e viu um homem. Esse homem era cego de nascença. Provavelmente já era alguém conhecido, alguém que todo mundo ali da cidade sabia, pelo que a gente vê no decorrer do texto, né? Ele era já famoso. A gente que vive assim no interior de Minas Gerais, e em algumas cidades aí do Espírito Santo também, a gente tem os mendigos que todo mundo conhece, não tem? Tem os doidos da cidade que todo mundo sabe, fulano é o doido da cidade, né? E geralmente a gente tem por essas pessoas um cuidado e um carinho até comunitário. Lá em Itabira tinha uma doida que andava na rua, o pessoal falava assim mesmo, né? A doida da cidade, né? Era a expressão antiga. Mas a gente conhecia aquela pessoa, às vezes não sabia a história, de onde tinha vindo ou não. Mas essa mulher, ela era muito amável, né? A gente podia perceber que ela tinha problemas mentais, mas ela era muito amável e ela ficava pedindo as coisas pela rua. Então o povo dava ela comida, o povo dava ela roupa, o povo abria as igrejas, as sociedades para que ela pudesse tomar banho. E no dia do aniversário dela, o bairro sempre fazia uma festa para ela e fazia um bolinho, né? Ela era a família, a cidade era a família dela. Ela era conhecida. Esse cego aqui também era conhecido, a gente vê isso. Mas os discípulos fazem uma pergunta e que eu sempre fiquei assim, sem entender. Eu só fui entender essa pergunta deles quando eu estava na faculdade de teologia. Foi numa aula do professor Paulo Garcia, que ele leu esse texto. E ele falou assim, esses discípulos perguntam, mestre, quem pecou? Ele ou alguns dos seus pais, para que ele nascesse cego? Eu falei assim, gente, mas que coisa estranha essa pergunta. Ele pecou, ele é um cego de nascença. Ele pecou para nascer cego, ele tem que ter pecado antes de nascer, não é isso? E havia lá em Israel uma certa linha de rabinos que era tão exacerbada nessa ideia do pecado e relacionava tanto o pecado com a doença que eles achavam mesmo que uma pessoa que nascia com algum problema físico é porque já dentro da barriga dos seus pais ele tinha pecado. Ou então os seus pais, aí sempre a mãe leva pior, né? Porque o neném cresce na barriga da mãe, né? Então a mãe devia ter pecado, né? A mãe falou mal da vizinha, a mãe não fez o sacrifício do Shabá, a mãe esqueceu o feriado santificado dos judeus, alguma coisa a mãe fez. E aí aquele neném nasceu. Agora você pensa, como é que isso é um peso na vida da gente? A criança, esse moço cego de nascença, ouvindo que a mãe dele fez alguma coisa errada, ou o pai dele fez alguma coisa errada para que ele nascesse cego. Ou ainda as pessoas acusando ele, você pecou, você estava na barriga da sua mãe e você fez alguma coisa errada para você nascer desse jeito. Imagina que além do peso da doença, eu tenha que lidar com os julgamentos dos outros, né? Além de toda a exclusão que a doença me traz, porque por não entender as doenças, a gente se afasta, a gente tem medo de ser contaminado. Esse cego passou a vida toda
tendo que lidar com um senso de culpa que não era dele, né? Porque quem que vai lembrar, né? A gente, às vezes, eu questiono alguns postulados que às vezes vêm para a gente na vida comum, como essa ideia, né? A gente está aqui evoluindo nessa vida, né? Mas eu nem lembro o que foi que eu fiz na vida passada para eu tentar melhorar aqui agora, eu tenho que acertar sem saber, é tudo difícil isso, né? Nós estamos, como seres humanos, sempre colocando peso sobre a gente. E é claro que nós somos pecadores e pecadoras, é claro que a gente faz coisas que desagradam ao Senhor, mas tem hora que a gente coloca mais peso quando Jesus quer aliviar o peso. Jesus quer tirar o peso, Jesus quer tornar viável o caminho da gente para Deus, mas a gente está sempre colocando alguma coisa para dificultar a jornada, né? E aí, isso traz ainda mais dor, isso traz ainda mais amargura, isso traz ainda mais peso de alma. E eu quero pensar nesse ponto, amados irmãos e irmãs, sobre esse momento que a gente está vivendo. São 28 mil pessoas que morreram recebendo um diagnóstico de uma doença. Sem contar as que morreram sem a gente saber que estava doente disso, e sem contar as que estão morrendo de outras coisas. Mas no meio de uma pandemia dessas, nós não podemos chorar os mortos, nós não podemos ir lá no cemitério abraçar a família, nós já estamos sofrendo muitas privações, e tem coisas que a gente precisa fazer no luto para a gente poder ter uma vida boa depois, né? A gente precisa chorar, a gente precisa matar a saudade, a gente precisa sofrer aquela perda efetiva, tem gente que precisa ir lá, olhar o caixão, né? Para depois conseguir trabalhar as emoções dentro dele, e várias dessas coisas estão sendo roubadas de nós. Agora, vocês imaginam se além de todas as coisas humanas envolvidas nesse processo, nós, como Igreja do Senhor, colocarmos um peso espiritual. Pegou essa doença porque não teve fé. Se tivesse fé, não tinha morrido disso. Deve ter feito alguma coisa errada, senão não teria ficado doente. Quanta dor isso não vai gerar no coração da gente? Quanta dor isso não vai gerar no coração dos familiares? E quantas vezes eu, como pastora, não sei, a pastora Raquel, certamente ela pode testemunhar alguma coisa assim, a gente já foi aconselhar alguém que está vivendo principalmente doenças terminais, e a pessoa pergunta isso para a gente: o que eu fiz, pastora, para eu ter essa doença? Por que Deus me castigou? E essa é sempre uma pergunta que dói no meu coração. E aí, João 9 me traz uma resposta esplendorosa. Depois que eu descobri isso, eu uso isso com todo mundo, né? Você não está sendo castigado nessa enfermidade. Mesmo que ela seja uma consequência de algo errado que você fez, Jesus disse para aqueles discípulos que aquele moço estava doente, né? Mas que não era resultado de pecado, mas a doença dele era uma oportunidade para se manifestar nele as obras de Deus. E quando eu olho a vida de muitas pessoas que eu pastoreei ao longo do caminho, que vivenciaram enfermidades, algumas morreram com essas enfermidades, algumas foram curadas, mas em todas elas, onde havia fé, eu vi a manifestação da glória de Deus. Eu vi parentes voltando para o Senhor pelo testemunho de uma mulher cancerosa, que até a última hora insistiu que todo mundo da família tinha que visitá-la, porque ela queria falar alguma coisa com essas pessoas antes dela ir para o Senhor. Eu me lembro do seu Joaquim, que era um baita de um negão de quase 2 metros de altura, aquele homem fortão, né? Analfabeto, que decorava os textos da Bíblia para pregar na igreja, e pregava super bem. E teve um câncer de garganta, né? Meu pai foi visitar ele no hospital, e meu pai foi lá, e ele falou assim: eu não me preocupo com esse câncer que está matando meu corpo, porque eu sei que a minha alma, ela é do Senhor, e que nada vai poder me tirar da mão do Senhor, né? E o testemunho desse homem está aqui. Deve ter aí uns 30 anos que esse homem morreu, e nós estamos aqui hoje falando o testemunho do seu Joaquim. Na vida do seu Joaquim se manifestou a glória de Deus por causa de uma enfermidade, né? Então eu quero dizer, amados irmãos e irmãs, que nós precisamos exercer a mesma misericórdia de Jesus nesse mundo que a gente está hoje.
É claro que a gente tem que tomar os cuidados. A gente vai sair de máscara, a gente vai usar o álcool gel, porque Martinho Lutero, quando estava lidando com a peste na época dele, deu conselhos de cuidado para a gente não ficar doente à toa. Se a gente puder evitar essa doença, a gente deve fazer de tudo para evitar, não é? Para que nós vamos tentar o Senhor nosso Deus, saindo de qualquer maneira aí, dizendo, eu não fico doente, isso não vai acontecer comigo, eu não sei, eu não vou tentar o Senhor. Eu vou tomar os cuidados. Mas mesmo quando eu tomo esses cuidados, eu posso continuar a exercer compaixão e misericórdia para com as outras pessoas, né? Eu posso entender, quando alguém estiver doente, proclamar para ele que, mesmo nessa doença, há uma oportunidade para que as obras de Deus se manifestem na vida dessas pessoas, para que elas sejam restabelecidas, para que elas deem testemunhos de cura, para que elas deem testemunho de libertação, para que elas compartilhem as boas novas de salvação e restaurem relacionamentos com as pessoas. Quantas vezes é a enfermidade que vai permitir a gente pedir perdão para uma pessoa ou receber perdão? Porque, às vezes, a iminência da morte, a gente quer resolver tudo, não é verdade? Mas quantas vezes isso não é uma ótima coisa, né? Água para a eternidade, a gente não teria oportunidade de se aliviar daquele peso emocional. Quantas vezes a enfermidade também não é oportunidade do coração da gente ser quebrantado? Nós somos pessoas arrogantes, muito cheias de si, e às vezes no meio de uma enfermidade, de uma necessidade, a gente descobre a importância do outro e da outra, né? Eu me lembro que uma vez o meu pai fez uma cirurgia e meu pai, tem nenhum parente meu aí não, né? Meu pai, quando ele é operado, ele fica doente assim, aí a gente vê o que a gente vê na maioria dos homens, né? Fica tudo lá amedrontado, fica tudo lá doído, né? E aí as declarações de amor, tudo aparece, né? Assim. Mas para mim, como filha, foi muito importante, porque uma vez, numa dessas enfermidades, o meu pai falou para mim de como que ele amava minha mãe e como que ele reconhecia tudo que ela tinha feito por ele em toda a vida dele, né? E como que aquele momento que ele estava ali na cama, necessitado, a minha mãe estava pronta para servir e tal, tal. Para mim, como filha, aquilo foi um testemunho marcante, né? Algo que eu quero também trazer para o meu casamento, porque eu quero que meu marido diga coisas semelhantes a essas, porque a imagem do casamento do meu pai e da minha mãe, na minha história, na minha memória, é algo importante, né? Então, até mesmo aquele momento de enfermidade foi um testemunho para mim como filha, né? Então, irmãos e irmãs, Jesus, ele liberta a gente do peso da culpa, daquilo que a gente fez e daquilo até que a gente não fez, mas a gente está carregando. Jesus quer que nós sejamos pessoas portadoras da manifestação da glória de Deus. E Jesus quer que a gente comunique às pessoas que elas também são portadoras da possibilidade da glória de Deus se manifestar. Jesus, ele faz todo um ritual com aquele moço, né? Jesus passa lodo no olho dele, manda ele lá. Jesus faz tudo isso para que o moço pudesse ser visto pelas pessoas enquanto ele ia, enquanto ele voltava, enquanto ele testemunhasse, ninguém tivesse a menor sombra de dúvida de que algo extraordinário tinha acontecido na vida daquele moço. Jesus podia ter curado ele imediatamente. Tem hora que eu acho que Jesus faz esses rituais malucos dele de untar os outros com óleo, de passar lodo na cara, só para fazer um charme, sabe? Tem hora que eu acho que é isso, né? Vou fazer um diferente aqui, né? Porque tem vezes que Jesus cura só com a palavra. A pessoa doente nem estava lá. Ele manda a palavra e a pessoa que veio pedir chega em casa e o doente estava curado. Então, Jesus não tem modelo pronto de como ele vai curar alguém. Mas Jesus sempre usa a oportunidade para que as outras pessoas possam ver a glória de Deus. Jesus curou o moço gadareno, por exemplo, expulsando aqueles 2.000 demônios. E aí Jesus falou com ele, vai para a tua casa e conta o que Deus fez por ti e como teve misericórdia de ti. Então, a gente está sendo chamado nesse tempo para sermos uma igreja que é portadora da glória de Deus. Não é hora da gente ficar estendendo a nossa mão e acusando as pessoas e dizendo às pessoas que essa doença é resultado do pecado ou do carnaval ou de lá o que for. É hora da gente dizer arrependa-se.
Creia no Senhor Jesus, aceite o dom da cura que Deus te dá. É hora da igreja se levantar graciosa. Olha, não importa o que está acontecendo com você, é uma oportunidade para a glória de Deus brilhar. Aceita Jesus fazer as coisas na sua vida, né? Aceite que Jesus esteja transformando o seu ser diante dessa realidade. Porque isso, irmãos, vai mudar o futuro das pessoas. O passado não importa mais. Não tem como resolver o passado, mas o futuro tem. E se a gente ficar aqui acusando as pessoas por aquilo que aconteceu, nós vamos estar perdendo a oportunidade de manifestar o que Deus quer fazer daqui para frente, né? E a situação em nosso país está se agravando, não está melhorando. Está ficando mais complicado por uma série de coisas. Então, é hora da gente clamar para que a glória de Deus se manifeste mesmo. É hora da gente clamar para que outras 27 mil pessoas sejam poupadas, né? Para que outras vidas sejam restabelecidas, para que as estatísticas mudem e esteja mais gente ainda sendo curada, né? Para que a gente possa varrer esse vírus de vez do nosso país. Porque, amados irmãos e irmãs, eu sei que eu estou falando de um lugar privilegiado, no sentido que às vezes eu não passo outras dificuldades que muita gente está passando, mas a gente já passou uns bocados nessa vida, né? Eu já tive dia das minhas latinhas estar vazia também, e eu quero dizer para você que Jesus proveu para mim naquele tempo, Ele há de prover hoje para você também, mas nesse momento, a saúde, a integridade do ser, da vida, é o mais importante. Amém? E aí você vai me dar um segundinho só, que a minha bateria está indo pro brejo aqui, e vou só botar na tomada. Espera aí. Aí, tá vendo? Além de tudo, Deus pede para você estar atento às circunstâncias, que eu devia ter colocado isso na tomada antes de começar, né? Mas a gente precisa olhar para essas palavras de Jesus, para essa experiência de Jesus, e poder dar as oportunidades para as pessoas testemunharem da glória de Deus. E eu termino dizendo como foi simples o testemunho daquele homem. Ele disse assim: o moço chamado Jesus me ungiu com lodo, me mandou lavar-me, eu fui e voltei vendo. Né? Tem gente que quer fazer muita pirotecnia para contar testemunho, para dizer de algo grande e extraordinário, mas testemunhar a glória de Deus é dizer simplesmente o que ele tem feito. E as coisas de Deus são simples, as coisas de Deus são tranquilas, as coisas de Deus são aquelas boas, agradáveis e perfeitas que tocam o coração e renovam a esperança. Que o homem chamado Jesus toque na sua vida hoje, meu irmão, minha irmã, toque nos seus parentes, nos seus amigos e amigas. Se há alguém entre a sua família que está infectado, eu oro para que o homem chamado Jesus possa tocar hoje na sua família, na sua casa. Eu peço que o homem chamado Jesus possa entrar nos leitos, né, de enfermidades, nos hospitais, nos lugares onde a gente não pode ir, estar com as pessoas com quem a gente não pode estar, mas o homem chamado Jesus pode estar nesses lugares. E eu quero pedir a ele que vá até esses lugares e vá até a sua casa hoje. E passe do sangue santo dele nos umbrais da sua casa. Que o mal não chegue aí. Que você esteja protegido e protegida. E que, ainda assim, se houver essa enfermidade ou qualquer outra na sua vida, eu oro para que você seja alguém portador da possibilidade da manifestação da glória de Deus. Essa é a minha oração, meu desejo e a minha reflexão para vocês, em nome de Jesus. Amém? Não, bispo, você vai orar de novo, tá, bispo? Eu sei que você orou, mas vamos orar, porque a memorial fala que nós estamos nos alegrando com os que se alegram e chorando com os que choram. Tivemos familiares pessoas da igreja que perderam familiares com outras doenças, isso entristece a gente, e aí vem toda essa questão do funeral, mas também tivemos pessoas que foram curadas, milagres que Deus fez na vida da igreja. Então nós estamos
fase aí também, né? A Chorando, montanha-russa de chorando, emoções. muita emoção por um dia só, mas contando com o favor e a misericórdia de Deus. Estamos na campanha dos 31 dias de oração e jejum, que a quarta região lançou, 31 dias de jejum e oração a favor do Brasil, e nós estamos orando aí. Eu sei que você tem um compromisso agora, mas dá para Amém. você orar para nós, nos Dá. abençoando aí? Temos uns Oração minutinhos ainda. episcopal, eu falo que a bênção é dobrada, então não podemos ficar sem a bênção, não. Amém. Temos alguns minutos ainda, até porque, né, a gente poder depois dar um alôzinho aí para o pessoal também com calma, né? Que é sempre bom rever. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor não imputa sobre nós as nossas iniquidades, mas a tua palavra diz que tanto quanto dista o Oriente do Ocidente, o Senhor afasta de nós os nossos pecados. Quando nós nos arrependemos e quando nós reconhecemos o senhorio de Jesus Cristo, o Senhor nos cura, nos liberta e nos transforma, tanto dos nossos pecados quanto das nossas enfermidades. Nós cremos, ó Deus, que muitas pessoas têm falecido dessa enfermidade, mas que não lhes faltou fé, não lhes faltou convicção, não lhes faltou esperança. E muitas pessoas foram também curadas e igualmente encontraram também misericórdia da parte do Senhor. Nós reconhecemos que não sabemos explicar porque essas coisas ou aquelas acontecem, mas nós hoje, nessa noite, queremos, Senhor, expressar a Ti o nosso desejo de aprender a confiar no Senhor, cada vez mais e mais. Reconhecemos que às vezes é difícil confiar em Ti quando nosso entendimento humano, a nossa razão, não alcança, meu Deus, a diversidade das experiências e das coisas ao nosso redor. Então, Senhor, que tu nos segures nas tuas mãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que, como diz lá no Salmo 130, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, assim também nós possamos nos aquietar no Senhor e confiar em Ti, ó Deus, e entregar a nossa vida cada dia nas tuas mãos, na certeza, Senhor, que, como diz em Romanos, quer nós vivamos, quer nós morramos, nós somos do Senhor, mas nós pedimos a Ti que venhas preservar a nossa vida, Pai, porque nós queremos Te servir, queremos Te louvar, queremos Te bendizer, queremos Te exaltar, e nós, ó Deus, podemos fazer isso, Pai, quando estamos com saúde, quando a nossa vida está preservada, Senhor. Por isso nós Te clamamos por cura, por restauração nesses dias, por libertação, para que o Senhor nos guarde, Pai, para que o Senhor guarde nossos filhos e filhas, nossos entes queridos, nossos amigos, para que o Senhor guarde os médicos, os enfermeiros, as pessoas da área de saúde nesse país, que tanto sofrem, meu Deus, e também todas as pessoas nos serviços essenciais, que estão arriscando suas vidas em favor da sociedade nesse momento. Oh, meu Deus, nós te pedimos pelos nossos governantes, pelas pessoas instituídas de poder, que o Senhor quebrante o coração desse povo, meu Deus, que o Senhor dê visão, que o Senhor dê direção, Pai, que o Senhor transtorne os planos ocultos, ó Deus, para que tudo aquilo que seja em favor das pessoas, principalmente das mais empobrecidas, seja aquilo que mobilize o nosso país nessa hora. E a nossa igreja, Pai, em particular, nós te pedimos um coração convertido, quebrantado, aquecido, que seja capaz de reconhecer que Jesus perdoou os nossos pecados, nos libertou e nos fez proclamadores e proclamadoras, para que nós possamos anunciar as boas novas, sermos fonte de esperança, de consolo, Pai, sermos fonte, Senhor, de base, de sustento para as pessoas nessa hora. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aqui, ó, o Marcelo Xavier colocou aqui, pode ler aí, ó, saudade de você, pastor e bispo Ideide. Amém. Saudades também, Marcelo. Beijo aí para todo mundo. A minha mãe mandou abraço, viu, bispa? E sua mãe está em todas. Está em todas. Todas que você está, ela está, tá? Beijo para ela. Ela, além dela assistir os nossos cultos, ela não assiste todos, não, mas eu mandei para a mãe, a bispa vai estar na memorial. Aí eu sei que ela já pediu a minha irmã para ficar lá, para ela comprou um celular, está aprendendo a mexer no Facebook, fez um Facebook para ela, aí para ouvir a bispa. Ela lê a voz missionária e lê lá os salmos e ama.
Se a minha revista atrasa, se a dela chega primeiro, quando eu ligo para ela, aí ela já me conta tudo. Ó, a bispa escreveu isso, isso, isso. Eu já sei tudo que você escreve nos Salmos muito bem. Eita, E a minha mãe ama. Lógico que eu sei que eu também, todos nós, você escreve muito bem. Deus tem me usado para abençoar o povo amém. nas revistas, no material da Igreja Metodista, que são vários que Amém. você escreve, os seus livros, graças a Deus, e que a boa mãe e a graça do Senhor seja sobre você, viu? Amém. Eu Muito vou dar obrigada. alguns avisos da igreja, se você quiser permanecer conosco, se quiser falar, esteja à vontade. Tá joia, tá tranquilo. Ah, então tá. Eu gostei muito da sua fala, porque nós estamos trabalhando na igreja, Deus colocou assim no meu coração que mesmo a igreja de portas fechadas, que nós precisamos abençoar vidas. A igreja está ajudando, doou máscaras, cestas básicas, ainda estamos doando, além da comunidade da fé, na comunidade onde a igreja está inserida, ajudando mesmo as pessoas, mas também Deus colocou no meu coração que as pessoas precisam de uma palavra de alento. E que quem tem essa palavra é a igreja. Que essa palavra que você disse é para a glória de Deus. Não, a igreja, eu sempre uso a expressão, a igreja ela não manda ninguém para o inferno, ela leva para o céu. Este é o papel da igreja, levar as pessoas para o céu. Deus nos Amém. chamou para isso, para dar vida nova para as pessoas. Para o inferno o diabo já quer levar. Nós Já tá, estamos a gente não pode fazer propaganda do inferno, não, né? Não, já tem o diabo que faz. Nós somos a propaganda do céu, anunciamos o É isso céu. aí. E Amém. aí, nós estamos lançando a campanha Eu Mais Um na igreja. Estamos desafiando os membros da igreja a orarem, e eles vão pedir a Deus um amigo, um parente, alguém que não seja evangélico, para eles orarem por essa pessoa durante 4 semanas. A Amém. igreja vai dar o material, o texto bíblico para eles lerem, prepararem, e toda semana está ligando, combinando com essa pessoa o dia e o horário melhor para os dois, para quem vai ligar, quem vai receber a ligação, está abençoando essa pessoa. Deus colocou isso no meu coração, que todos nós somos capazes de abençoar alguém. Aí você me citou o exemplo daquele senhor que não tem estudo, que falava do Evangelho da Graça do Senhor. Eu sempre falo isso, gente, Deus não unge métodos, eu ouvi essa frase, quem tem a unção são as pessoas. Que alguém fala assim, a igreja cresce porque ela tem dinheiro, porque ela tem isso. Eu falei, não, a igreja cresce porque ela tem gente. As igrejas que cresceram, elas não tinham todos os recursos que elas tinham quando elas começaram. Eram igrejas pequenas. Elas foram pessoas que ousaram crer, se deixar usar por Deus, e aí elas foram crescendo. O que essas Amém. pessoas tiveram? Unção, disposição e graça. Então, nós estamos lançando este desafio. Semana que vem o pessoal já começou a orar, e temos semana que vem mais uma semana de oração. Aí nós vamos mandar o material para eles estarem lendo, se tiver dúvida, entrando em contato comigo. E na outra semana eles vão estar ligando para as pessoas e se dispondo a estarem abençoando, levando a palavra do céu, como Cristo Jesus levou para este século Amém. de nascença, uma palavra de libertador, uma palavra de vida, uma palavra que eles aprenderam hoje com a Bispa Ideide, de abençoar para a honra e glória de Cristo Jesus. Amém? Amém. Amém. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Eu vou fugir também por agora aqui. Daqui a uns minutinhos começa uma live no Instagram da Oitava Região. A gente também está fazendo todo sábado essa live. Eu estou trabalhando agora uma série de mensagens sobre os benefícios de cada tipo de oração. A gente vai falar sobre as petições hoje. Foi até bom que a gente já pediu bastante aqui, né? Mas eu queria pedir a vocês, né? A gente tem uma história com a quarta e a origem da gente, né? As nossas raízes estão aí. A gente ama muito esse povo, principalmente o povo do Espírito Santo, aí de um modo muito especial, porque foi o início do nosso ministério. Nós sabemos as dificuldades desse estado, né? As lutas que há, e oramos a Deus, pedimos. Mas que vocês também, nas suas orações, lembrem de nós aqui, dos nossos desafios. São 4 estados, né? É o DF, o Goiás, o Tocantins e o Mato Grosso. Então, são bastante desafios, mas Deus tem dado graça. E quando quiserem vir conhecer nossas belezas, estaremos aqui disponíveis, né? Quando a pandemia passar, porque agora ninguém está podendo ir para lugar nenhum, né? Deus abençoe vocês. Um E a Bispa abraço. também está convidada, passando por Vitória ou querendo vir tomar um cafezinho,
cafezinho mineiro, porque eu sou mineira, moro aqui, mas sou mineira, está convidado você e toda a família, viu? Deus Amém. abençoe, vocês estão sempre nas nossas orações. Valeu, bispo. Abraço Amém. virtual. Obrigada. Amém. Beijo. Deus Até. abençoe. Amados, vamos só postar aqui para vocês verem os nossos comentários de hoje. O nosso irmão Saulo Nogarol está nos assistindo. A Luciana, paz do Senhor, Luciana, graça e paz. A nossa irmã Rosângela, que já deve ter conseguido entrar, visualizar ali. O Alessandro Venturini, boa noite, a paz do Senhor, irmãos. Olha lá, eu não falei que a Rosângela tinha conseguido? Ó, consegui entrar. A nossa irmã Lia Simões, Rosa Nascimento, dando a paz do Senhor para todo mundo. Deixa eu ver mais quem aqui. Zeni Santos. Zeni Santos é minha irmã, viu? O pastor Rubens e o Davi estão assistindo. A irmã Luzinete está nos assistindo também. Aleluia! Maria Nogarol, paz do Senhor, Maria. Deus abençoe. A Maria está sempre aí com a gente, assistindo. É parente do Saulo, Maria. O que você é do Saulo, Maria? A Gilma está aí assistindo. A Valentina, um abraço, Valentina. Te amo, querida. Regina, minha irmã, assistindo. Nossa irmã Eni conseguiu entrar. Amém, Eni. Vou mandar para a bispa seu comentário, Eni. Desculpa, eu não tinha visto, viu? Ele é uma ovelha amada e querida da Central, quando eu pastorei a Central de Belo Horizonte. Graça e paz, querida e amada pastora. Abraço para a família. Seu filho, família amada e querida. Em nome de Cristo Jesus. Elita Pontes, minha irmã, que a Elita é que assessora minha mãe, ó. Aqui, ó, tá vendo? Que a Isaura Coelho Pontes também assistindo, que ela não perde a Bispa Ideíde, gente. Amados, amanhã nós temos o nosso culto, 9 da manhã, vai ser uma bênção aí, tá? Então participe conosco, em nome de Cristo Jesus, tá? Estamos lhe esperando lá, participando conosco. Gente, antes das 9, né, nós começamos, é raro a gente atrasar, só se acontecer algum problema técnico, a gente gosta de começar no horário, então esteja aí participando, entrando no horário, arruma, se prepara para assistir o culto. Cadê a irmã Lia? A Lia fala que passa perfume, né? Diz que passa perfume, passa batom, se arruma para assistir o culto. Não levanta de qualquer jeito, vai lá dormindo ainda, liga a televisão, não. Você está participando do culto, levanta, se arruma, faz igual a irmã Lia, passa batom, passa perfume, os homens aí se arrumam e senta para assistir o culto, fala amém, aleluia, glória a Deus, ora junto com a gente, fecha o olho na hora da oração, na hora da intercessão, levanta a mão, abre a sua Bíblia. Aqui, ó, a minha está aqui, ó, a bispa estava lendo Bíblia, eu abro e acompanho o texto bíblico, é culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus, e eu espero que você participe do culto, não assista culto, participe, seja abençoado, seja edificado aí, em nome de Cristo Jesus, para a honra e glória do Senhor. Luzinete respondeu a Maria, a irmã. A Maria está sempre aí conosco, viu, Maria? Deus te abençoe aí, em nome de Cristo Jesus, amanhã às 9 horas. Wesley Campos é meu cunhado, Benhur também é meu cunhado. Gente, vocês estão conhecendo a família toda hoje. Aqui, ó, Maria, aqui, ó, sou irmã, a Maria dos Anjos. Gente, então, vamos terminar com a bênção apostólica, amanhã, 9 horas, amanhã é domingo de Pentecostes, vai ser um culto abençoado. Eu tinha programado assim, a gente está todo mundo de vermelho na igreja no domingo de Pentecostes, vou ver se eu acho uma blusa vermelha para ir amanhã. É o meu sonho, eu falei que nós íamos fazer um culto de Pentecostes, todo mundo de vermelho, não deu, né? Mas Deus está no controle de tudo. Não vamos vestir vermelho, eu vou pôr uma blusa vermelha.
mas eu creio que o fogo do Espírito Santo vai descer, Deus vai lhe abençoar e vai ser um culto inesquecível e marcante na sua vida. À noite, às 19 horas, a Bispa Marisa estará conosco, vai ser outra bênção aí, tá? Para a honra e glória de Cristo Jesus. Convide os seus amigos e as suas amigas para assistirem e serem abençoados e abençoadas para a honra e glória do Senhor. Vamos receber a bênção apostólica? Meu irmão, minha irmã, que a doce consolação do Espírito Santo de Deus, que o amor de Deus Pai e a doce comunhão do seu Filho amado Jesus Cristo seja com você, seja com a sua família, seja com o povo de Deus espalhado na face da terra. E a igreja do Senhor aqui reunida, eu na minha casa, você na sua casa, mas nós que acreditamos neste mover do Espírito Santo e que essa unção de Deus sobre a nossa vida, tudo sobre a nossa vida, é para a honra e glória de Deus Pai. A igreja do Senhor, que verdadeiramente acredita nisso, diz amém, amém, amém. Amém, amados, graça e paz. E até amanhã, 9 horas. Depois temos a escola dominical com a nossa professora Josi. Gente, a escola está ótima. Temos a escola dominical infantil com a Júlia, outra maravilha. O Davi ama, ele assiste todo domingo e ama mesmo as lições da Júlia. E à noite, às 19 horas, o culto com a Bispa Marisa. Deus abençoe, graça e paz, abraço, beijo, tchau, tchau.